Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. E aqui nesse vídeo nós vamos estar falando da possibilidade que o Python tem de trabalhar com outras bases que não seja a base decimal. Então, a base decimal é a base numérica padrão utilizada no nosso sistema cotidiano. Os números decimais são compostos por dígitos 0 a 9 e cada posição em um número decimal representa uma potência de 10. Então, por exemplo, esse número aqui, 324, o decimal 324, ele pode ser pensado desta forma aqui, Então, esse 4 aqui é correspondente à unidade, ele vale 4, Esse 2 aqui ele vai valer 2 vezes 10, 20, que ele é correspondente à dezena, e o 3 aqui vai valer o quê? 300, que ele é correspondente à centena, então ele está multiplicado por uma potência 10 ao quadrado, tá certo? Contudo, existem outras bases importantes para a programação, como a base binária, a octal e a hexadecimal. Mas o funcionamento, a escrita vai ser muito parecida. A base binária, ela é a base utilizada pelos computadores para armazenar e processar informações. Os números binários são compostos apenas pelos dígitos 0 e 1, e cada posição em um número binário representa uma potência de 2. Então temos aqui um número binário, peguei como exemplo, e aqui temos a expansão dele como potência de 2, assim como fizemos com potência de 10 aqui. Só que, no caso, agora a posição ainda continua sendo a posição 0, 1, 2, 3, Só que as potências vão ser o quê? Potências de 2. E aí, se a gente fizer esta conta, nós vamos ter uma equivalência com o decimal 13. Então, esse número aqui, binário, equivale a esse aqui na base 10. Tá certo? Então, a gente vai ver uns programinhas ali para fazer exatamente essa conversão daqui para cá. E também o retorno, se nós quisermos da base 10 para a base 2. Beleza? Então, a base binária é essencial em áreas como a engenharia da computação e a ciência da computação, pois permite que as informações sejam armazenadas e processadas de forma eficiente. Então, o computador, a arquitetura dele foi pensada para trabalhar na base 2. Então, muitas vezes nós podemos estar extraindo dados internos lá da máquina e esses dados vêm na base binária, mas a gente quiser ver isso na base 10, que é mais fácil da gente entender. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Uma conversãozinha, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra base também que a gente utiliza com alguma frequência é a octal. A octal é uma base numérica que utiliza os de 0 a 7. Cada posição em um número octal representa uma potência de 8. Mesma ideia aqui do de cima, certo? Então, por exemplo, esse número 314 na base 8, ele pode ser visto nessa forma expandida aqui. Se você fizer a conta, vai dar equivalente ao 204, ao decimal 204. A base octal é utilizada principalmente em sistemas de permissão de arquivos, em sistemas operacionais Unix e Linux, bem como em linguagem de programação como C e Perl. Então, aí funciona, perceba, o funcionamento é muito parecido com a base 2 e também com a base 10. Então, essa ideia de base ela é bem padrão. Inclusive, nós podemos trabalhar com outras bases, vou falar depois, uma base 7, por exemplo, uma base 13, por exemplo, uma base 12. Então, vai ter essa possibilidade também. Para finalizar, aqui, nossa breve explicação sobre base, nós temos a base hexadecimal, que é uma base que utiliza dos dígitos de 0 a 9 e as letras A a F. Por quê? Porque sendo hexadecimal, que vai lembrar aí o 16, nós só temos de 0 a 9 10 dígitos. Então nós precisamos de mais 6 dígitos, que vão ser representados pelas letras A, B, C, D, E e F. Com A valendo 10, B valendo 11, C valendo 12, D valendo 13, E valendo 14 e F valendo 15. Tá certo? Cada posição em hexadecimal representa uma potência de 16. Tá certo? Então, por exemplo, esse número aqui é hexadecimal, você tem essa forma expandida dele, e as potências 16 aqui, que se você somar vai dar o 227 na base 10. Então, o número é 3, o hexadecimal é 3, vale o 227 na base 2. A base hexadecimal ela é amplamente utilizada em programação, especialmente em linguagem de programação C e C++, Java e Python, para representar cores, endereços de memória, números de porta e outros valores numéricos. Então, assim, é uma das aplicabilidades da base 16 na computação, está colocada aqui, algumas das aplicações. Tá certo? Agora vamos ao que interessa. Explanado um pouco sobre bases numéricas, vamos agora a codificação que transforma um número de uma base em outra. Porque muitas vezes nós temos lá dados binários, mas nós queríamos ver os representantes decimais, que é mais fácil para nós, seres humanos, entendermos. Ou o contrário, nós temos números decimais, mas a gente quer que o computador trabalhe mais rápido. A gente pode colocar lá números binários. Então, a gente vai ter aí a necessidade que vai dizer qual conversão é mais adequada. Então aqui primeiro nós vamos ver a conversão da base 10 para a base 2.
Então o número binário vai ser um número assim, ele vai ser 0b seguido do número binário. Então esse 0b aqui é um prefixo dizendo, ó, ele é binário, esse número é binário. Então aqui eu peguei um exemplo, então eu quero converter o 18 da base 10 para o número binário. Então eu vou ter que botar bin, a parênteses, 18. E aí o x2 vai ser o número binário correspondente. Executando aqui, ó, deu esse cara aqui. Então o número binário é esse carinha aqui. Então se você for fazer a forma expandida dele, você vai ver que vai valer exatamente 18. Tá certo? Temos também o caminho inverso. Se eu quiser, por exemplo, pegar esse número binário aqui, fazer o retorno, né, e convertê-lo para a base 10. Então eu uso esse comandinho aqui, ó, int x2, então eu chamo ele daqui, que ele foi calculado na célula de cima, tá aqui, ó. E aí boto 2 aqui, dizendo que ele é um número binário, e aí automaticamente esse comando aqui vai voltar ele para a base 10. Por isso que eu botei aqui x, né, underline 10, né. Então, rodando aqui, ó, temos o 18 novamente, tá certo? Aí você pode representar com, testar os próprios exemplos aqui do dados anteriormente, tá certo? Agora nós temos a base 8, né? Vamos fazer duas conversões também. Da base 10 para a base 8, né? Que vai ser um número da forma 0, O e o resto do número. Tá? Aqui é o número de fato, né? Vai vir depois desse prefixo, né? Vai ser o número octal, tá certo? Então temos aqui, ó, executando aqui, ó, temos 0, O, 2, 5. Então, o número 21 na base 10, colocando-se esse comando aqui, oct, 21, né, ele vai ser transformado em um número na base 8, que é este aqui, 2, 5. Tá certo? E aí temos a conversão inversa, usando um raciocínio muito parecido com esse anterior aqui. Então, ele vai receber um número aqui, e aqui a gente informa a base que o número está, e automaticamente esse comando vai retorná-lo para a base 10. Tá certo? Então, se a gente compilar aqui, vai dar quem? 21, porque a gente está pegando o valor y8 aqui, ó, na base octal, e voltando ele para a base 10 com este comando aqui. Então vamos compilar aqui, ó, 21. Analogamente, com a base 16, a mesma coisa. Vamos fazer aqui a conversão primeiro da base 10 para a 16. Então vamos ter um número da forma 0x, e aí vai ter o número hexadecimal depois desse prefixo, é isso que vai nos importar essa parte, né? E aí, por exemplo, o número hexadecimal equivalente ao 117, né, na base 10, né, a gente vai colocar o quê? Esse comando hex, né, a parênteses, bota lá o 17, então ele, o 117, então ele vai converter o número para a base 16. Então, vamos aqui, ó, compilar, deu 0x, então no nosso caso aqui é só o 75, né, na base 16. Tá certo? Então aqui é só um prefixo. Para fazer conta mesmo a gente utiliza essa parte aqui. E nós temos a conversão da base 16 para 10, que segue um raciocínio semelhante aos anteriores, né? Então a gente vai colocar o número da base 16 aqui, vai dizer que ele está na base 16 e automaticamente esse comando aqui vai transferi-lo, né? Transformá-lo para a base 10, certo? E a gente espera que dê quem vai receber esse número aqui, então vai ter que voltar para esse aqui, ó. Certo? Então, gente, ó, além das conversões entre as bases 2, 8 e 16 e a base 10, podemos usar um mecanismo mais geral de conversão de uma base 2 a 36 para uma base também 2 a 36. A seguir apresentaremos dois códigos que fazem conversões da base 10 para a base B qualquer, né, para uma base B qualquer, e de uma base B, né, para a base 10. Sempre, claro, limitado, né, de 2 a 36. Tá certo? Por quê? Porque são as letras que nós temos, os dígitos e letras que nós temos disponíveis. Se a gente for de 0 até 9 e de A até Z, né, considerando todas as letras do alfabeto, nós teremos aí a possibilidade de representar uma base até a 36. Tá certo? A menor delas nós já temos, que é a binária, mas a maior, né, aí você teria que usar todas essas letras aqui. Tá certo? Então aqui tem um códigozinho, até coloquei aqui em vermelho, né? Contudo, né, entender esses dois códigos nesse momento pode não ser viável. Mais adiante veremos cada uma de suas partes componentes, ou seja, aqui tem definido uma função, né? Temos aqui um while, temos aqui a função return, né? Então temos algumas coisas aqui que talvez você ainda não consiga compreender, mas é só a título de exemplo, tá certo? Então eu vou compilar aqui, ó, pedi para a memória, compilei, não gerou nada porque não tem nada para ser impresso aqui. Agora, aqui eu tenho um exemplo que ele vai chamar esta função aqui, a gente vai aprender a trabalhar com funções também, e vai fazer o seguinte, ó, convertendo o número decimal 255 para a base 20. Então, o que vai dar? Olha só, esse programa aqui é o quê? Ele converte da base 10 para a base B, como falado aqui inicialmente.
né? Então ele espera receber um N, tá certo? Que vai ser o número, e aqui receber a base B. Então nesse caso, ó, base 10 para a base B é o 225 da base 10 para a base 20. Então se eu executar aqui, ó, vai dar CF. Então o número 255 na base 10 é equivalente ao número CF na base, né, 20. Tá certo? E aí temos o processo inverso, né? Programa que converte o número da base 2 para, né, de 2 a 36 para a base 10. Então, nesse aqui entra um cara da base 10, né, 225, e sai um cara da base 20. Aqui já vai ser o contrário nesse aqui. Ele vai entrar um cara de uma base B e vai sair um decimal. Da mesma forma, né, aqui tem muita coisa aqui dentro que ainda, né, nós vamos ver mais à frente, mas aqui está a funçãozinha. A gente compila ela e agora nós vamos, né, fazer a reconversão. Né? Vamos voltar esse cara aqui, que está na base 20, para a base 10. Né? Então, converte, né, da base B para a base 10. Então, ó, executando aqui, nós temos que deu 255. E aí você pode ficar brincando, se você está estudando esse assunto aí, já sabe algumas conversões, né? Você pode estar testando aí também, beleza? E aí eu coloquei aqui uma célula dizendo que as possibilidades são muitas. Eu posso operar, né, números, né, de outras bases, dando, por exemplo, o resultado na base 10. Imagine que eu tenha, né, um número na base B, na base 20, por exemplo, o CF, e tenho o número A1 na base 16, e queira somar os dois. Então, um modo de fazer isso é transformar os dois para a base 10 e fazer a soma na base 10. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ele vai converter esse mesmo para a base 10, vai converter esse outro para a base 10 e vai somar. Né? Como eu falei, as possibilidades aí são muitas, tá certo? Então, executando aqui, temos o quê? 416 na base 10 é o resultado da soma de CF na base 20 com A1 na base 16. Então, assim, aí você vai brincando, como eu falei, né, em aulas passadas. A melhor forma da gente aprender programação é a gente ir pegando um código já pronto, né, e ir manipulando ele, entendendo, né? Pô, se eu manipular aqui, o que muda, né? Então, fica mais fácil, né? Pelo menos da gente avançar um pouco mais rápido, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.